Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia. Paz e bem, nós chamamos também de teologia bíblica ou também de CEBI. Tudo faz parte dessa linha de estudos que a gente faz da Bíblia. Então, hoje nós vamos continuar. Nós tínhamos gravado o vídeo do Evangelho segundo Mateus, que é o Evangelho que faz parte desse ano. E agora vamos gravar, estamos gravando já a parte 2. Então, quando vocês for assistir esse vídeo, fica com a Bíblia na mão, para vocês acompanhar esses textos, que vai ser muito importante, que a gente vai conversar agora, daqui a pouco. Bom, vocês sabem que o contexto, a gente fala contexto, é a história, é a época em que aconteceu esses escritos. Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, que o texto não foi escrito assim à toa, porque vamos escrever porque é bonito. Não, o texto sempre responde, na época deles e também hoje, alguma coisa que está acontecendo, algum conflito que está acontecendo, e a gente precisa resolver. Que nem hoje, nós estamos passando a época da pandemia, muita gente está se inscrevendo sobre os infectologistas, como é que vai, como é que não vai, vacina, tá. Então, todos esses detalhes aí. Bom, então, o Evangelho de Mateus, que ele dirige, então, de judeus convertidos para o cristianismo. Porque né, judeu é todo eles lá, né? Judeu é todo eles. Agora tem os judeus que ficou cristão, que acreditou em Jesus, e aqueles que não acreditaram em Jesus. E que se virou para o outro lado da história. Então, temos um conflito muito grande aqui de dois grupos. Os grupos dos cristãos e o grupo do judaísmo, que é da região da lei. Bom, vamos relembrar um pouquinho aqui que a história. O Evangelho de Mateus não começou, ele foi escrito no ano 85, mas não foi lá que começou. Logo após a morte de Jesus, que Jesus foi assassinado, ele ressuscitou. No ano 36 apareceu Paulo, todo mundo nós conhecemos já, né? Paulo, o grande apóstolo, que caiu do cavalo e veio para o lado do cristianismo. Ele é do judaísmo e veio para o lado do cristianismo. Bom, só que o cristianismo, o pessoal lá, o Pedro e os apóstolos, não aceitaram ele, porque ficaram com medo. Ele era um perseguidor de cristãos, não confiaram nele, mas ele tinha mudado realmente. Então ele falou, já que vocês não me aceitam, eu vou para o lado dos pagãos. Quando fala pagãos aqui, pessoal, aqui para nós, no catolicismo, pagão é aquele que não é batizado, né? Não, aqui pagão são pessoal de outras terras, são de outros países, podemos chamar hoje assim de estrangeiros, pessoal da Venezuela, do Peru, Estados Unidos, que vem para cá, são os imigrantes, são os estrangeiros. Esses são, então, chamados na Bíblia de pagãos, ou gentios, ou gregos. Vou trabalhar com os gentios. Bom, isso foi em 36 e o tempo se passou. E o Paulo abriu, o Evangelho de Mateus, ele é mais, né, para o pessoal da Palestina. E ele abriu-se para o pessoal de outros países. E começou a vir se tornar cristão os gregos, né? O pessoal da Pérsia, de outros lugares, os babilônios, se tornar cristão. Só que daí existia uma lei, né, da Israel que tinha que ser, para ser da religião deles, tinha que circuncidar. A questão da circuncisão, que era pegar o pênis do masculino e fazer um cortinho, logo quando nascesse a criança, sem anestesia, sem nada. Bom, mas era uma cultura israelita. O cara que era da Grécia, o cara que é da Itália, da Espanha, que vem para cá, não tem nada a ver com isso. Então começou a ter aquela briga entre o grupo de Paulo e o grupo de Pedro. O grupo do Pedro era a igreja dos 12, e o grupo de Paulo era a igreja dos 7.
Depois de 13 anos de confronto, eles se reuniram e fizeram o primeiro concílio da igreja primitiva, que está lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Você pode pegar lá capítulo 15 de Atos, de 1 até o 29, vai contar essa história. Pedro volta, ou melhor, Paulo volta a encontrar com Pedro depois de 13 anos. Mas é 13 anos que eles estavam separados, que cada um pensava de um jeito. Dois grandes apóstolos da Igreja Católica, né? O Paulo e o Pedro, mas estavam separados. Bom, agora estava misturado os pagãos com os cristãos. E o pessoal do judaísmo não aceitava isso aí. Para eles, não. Porque o judaísmo era só dos israelitas. Agora, aqueles cristãos que eram judeus, eles tinham lá dentro do coração deles um restinho lá do judaísmo, né? Da lei. E eles falavam, pô, e agora? Quem que está certo? Começou a ver, tem uma grande crise, né? Uma grande crise entre eles. Aí teve a grande perseguição do ano 58 até o ano 68, que é a época de Nero. Aí o Nero, que era o imperador romano, queria acabar com os cristãos. Dizer, isso aí é uma seita. Colocou fogo em Roma, matou Tiago, matou Paulo, matou Pedro. Queria acabar com essa raça. Mas acontece que no ano 66 desta era mesmo, estourou-se a Guerra Judaica, que a gente chama de Guerra Santa. E essa guerra que aconteceu nessa época, eles conseguiram conquistar de novo a Palestina. E a Palestina voltou para o convívio deles. Nomearam reis, pagavam imposto, cortaram o imposto de Roma. E foi uma grande alegria para eles. Ah, mas o império não é tonto nem nada. O império é muito forte. Eles se reorganizaram e voltaram. E voltaram e começaram pelo norte, que era o mar Mediterrâneo, e entraram lá pela Galileia e veio destruindo tudo. Porque o império, pessoal, é como se fosse um canhão. Aonde vai passando, vai derrubando tudo. Quando vocês veem a guerra da Síria, os Estados Unidos, quando invadiu lá o Afeganistão, invadiu lá vários países de lá, né, do Oriente, né? Então, quando invadiu lá o Iraque, o Irã, você vê que vai derrubando tudo, matando tudo. Assim o Império vem fazendo. E eles estudaram durante esse tempo, durante 66 até o ano 70, o que dava tanta força para os judeus, para os cristãos. Ah, era dois pilares. Era Jerusalém, a cidade santa, e o templo. Era lá que eles se reuniam, né? Lá que eles se reuniam, e lá ele tinha grande força para enfrentar o mal, que é chamado do Império Romano. Bom, e ele veio matando todo mundo. Aqueles que foram aceitando ser escravos do Império Romano, ficou para o lado dos romanos. E foi muita gente que passou para o lado de lá. Porque ninguém quer morrer, eu tenho medo, né? Foi morrer, foi matando. Ó, essa terra aqui agora não é mais de vocês. Essa terra aqui agora é do imperador. Pô, mas espera aí, não interessa, espera aí, é do imperador. Ou você aceita, ou você morre, corta a cabeça. Aí eu aceito. Então, você vai trabalhar para o imperador agora, você vai ser escravo. Tudo que você produzir aqui, vai uma parte lá para o imperador, para Roma. E assim aconteceu. E o pessoal veio, e o pessoal lá de Jerusalém, lá de si, veio correndo para o sul. Chegaram até em Massada, em frente ao Mar Morto. Eu estive lá faz 2 anos atrás. Nessa Massada era a grande fortaleza que Herodes tinha construído, também com medo dos inimigos. Mas já estava uma cidade aquele tempo lá, era uma cidade, já estava ruína só. Eles subiram lá, e lá os romanos não podiam chegar. Porque era muito alto, é muito alto a montanha, porque eu fui lá, agora chega lá só de teleférico, né? Mas dá para chegar perto também agora que os romanos construíram naquela época um aterro para chegar lá. E eles não conseguiam chegar lá, porque tinha que pôr escada. Quando eles estavam subindo, o pessoal empurrava a escada, eles caíam todos, não conseguiam chegar lá. Levou 3 anos para eles fazerem o aterro, fizeram o aterro e chegaram lá. Foi a última resistência dos judeus contra o Império Romano. Pronto, os romanos conseguiram chegar lá no ano 73. Quando eles subiram lá, pessoal, eu vi essa história, eu fui lá. Eu chorei muito quando eu vi isso aí. Porque, pessoal, só quando a gente vê mesmo o que o Império faz,
que a gente acredita que como é que é o império. Tanto naquela época como hoje também, pessoal. O império não tem dó de ninguém, não. Ele passa por cima de todo mundo por causa do dinheiro. E o que aconteceu? Estava lá 933 judeus e judeias, todas judias, elas, judeu e judias, todas mortos e mortas. Não ficou ninguém para contar a história. Mas eles mostraram para os romanos que eles não morreram de fome. Lá tinha água, lá tinha trigo, e lá tinha tâmara, tinha comida, tinha pão, tinha tudo, tinha vinho. Como que pode, no deserto, no meio das pedras, onde eles arrumaram tudo isso? Pessoal, é como se fosse um milagre de Deus. Eles conseguiram se reunir e se construir. Como eles morreram, nós não vamos entrar em detalhe aqui agora, porque não faz parte do nosso assunto. Tem várias hipóteses. Uma falava que é suicídio, mas para o judeu suicidar é pecado mortal, não acontece isso. Então, mas o que aconteceu com eles então? Aí a gente não sabe, mas é uma longa história, tem algumas hipóteses, e aí outro dia a gente pode conversar. Bom, neste contexto de terra arrasada, o que aconteceu? Teve sobreviventes, nem todos morreram. E aqueles quando houve a guerra, só para voltar um pouquinho atrás, que eu tinha esquecido, quando houve a guerra, os pessoal que foi para a guerra, os zelotas, os essênios, e outros guerrilheiros lá, que até vou pegar aqui, que está aqui no computador, vou falar para vocês já. Ah, tá, aqui, ó. Então, o conflito que existia. Quando explode a guerra, aqui, ó, que for lá em Massadas, os judeus e os fariseus, judeu-cristão, não quiseram entrar nessa guerra. Essa guerra foi liderada pelos zelotas, pelos essênios, pelos sicários, né? Ou melhor, essênio não, pelos sicários. E eles chegaram, foram nessa guerra, e os cristãos não entrou, e nem os fariseus. Por que o cristão não entrou? O que Jesus ensinou? Jesus ensinou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então eles não entraram na guerra. E eles ficaram com aquele conflito dentro deles. Poxa, nossos cristãos, nossos irmãos judeus morreu. Foram todos massacrados pelo Império Romano. Então, agora, esse pessoal zelotas, os sicários e outros grupos, acabou tudo. Foi uma guerra suicida. Todos eles acabaram mortos. E sobrou só dois grupos: os judeus cristãos e os judeus do judaísmo. E agora? Os judeus do judaísmo eram liderados pelos doutores da lei e pelos fariseus. Agora, eles foram lá na cidade chamada Jâmia e reuniu todo mundo e fizeram lá um concílio. E diz: olha, agora daqui para frente não tem mais cristianismo. Cristão é coisa do passado. Mas como assim? Nós seguimos Cristo, nós estamos seguindo a lei, mas seguindo Cristo também. Mas como? Não, acabou. Agora quem quiser ficar aqui é só o judaísmo, é só a lei. E a lei aliás, é a religião da lei, é a religião do livro. Então o que vai acontecer agora? Todo esse pessoal foi expulso da religião do judaísmo. Eles conviviam junto até lá. Conviviam junto. Isso foi no ano 85. Depois de Cristo, a época de terra arrasada. Agora eles não tinham mais templo, eles não tinham mais Jerusalém. Aonde que ia prestar o sacrifício? Aí que o Evangelho de Mateus vai falar lá no capítulo 9, né? E também lá no capítulo 12, né? Vimos foi na liturgia de sexta-feira. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Por quê? Agora não dá mais para fazer sacrifício. Então agora vamos trabalhar a misericórdia. E o que aconteceu? Esse pessoal, os zelotas, os essênios, os saduceus, os sicários
esse pessoal tinha acabado tudo. Todos eles tinham morrido. Ficou só esses dois grupos. E os cristãos, então, acabaram sendo excomungados e foram cair fora da sinagoga. E nessa época de Jesus também, eles liam o Antigo Testamento. A Bíblia que eles tinham era a Bíblia do Antigo Testamento. Eles liam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era 46 livros. Os judeus tiraram 7. Os judeus do judaísmo. Diz, olha, esse livro não vale mais. Não, mas nós sempre lemos eles, sempre nós gostava deles. Não. Esse livro não pertence à Bíblia judaica. Tiraram, porque não estava escrito em hebraico, estava escrito em grego. Outro sentimento que eles tiveram. Bom, a partir do momento que eles foram essa excomunhão, eles ficaram sem identidade. É que nem nós hoje, a pessoa vê um exército aqui e derruba lá a Basílica de Aparecida. Para nós católicos, gostamos de Nossa Senhora Aparecida, vamos ficar sem identidade, acabou. E derruba também a nossa paróquia aqui, ou nós somos expulsos da nossa paróquia, o que vai acontecer na nossa comunidade? Nós vamos ficar sem identidade. Aí o Evangelho de Mateus é escrito para esse grupo de separados, que são uma minoria. E aí eles fizeram uma pergunta assim, afinal, quem somos nós? Agora estão separados, eles não têm mais a sinagoga, não tem mais os sacerdotes e os doutores da lei, porque o sacerdote é que ensinava a religião, não tem mais. E agora? E agora, José? O que vamos fazer? Daí, eles fizeram uma pergunta lá, o futuro é de quem? É da sinagoga ou é da igreja? Aí começaram a formar a igreja dentro da sua casa, não podia mais na sinagoga. É que nem nós agora, não pode mais na igreja, né? A igreja está fechada, por causa do pandemia. Nós formamos a igreja doméstica. E agora? Nós não pode mais lá, né? Agora a gente tem que formar a nossa igreja. Aí, pessoal, o futuro do Evangelho de Mateus é da sinagoga ou é da igreja? Deus está com quem? Quem é o verdadeiro povo de Deus? É Jesus? Quem é ele de fato? Ele é mesmo o Messias? Foi neste contexto, meus irmãos e minhas irmãs, que nasceu o Evangelho de Mateus. Não é de, não. Segundo Mateus, falando errado. O Evangelho segundo Mateus. Aí lá no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, tem uma historinha muito interessante, né? Até vou pegar aqui para vocês verem. É 8, vocês podem ler na casa de vocês também, né? 8, versículo 23 a 26, que diz assim, ó. Vou ler aqui para vocês verem. Jesus subiu na barca e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar houve uma grande tempestade, a tal ponto que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Então os discípulos se aproximaram e acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Jesus lhe disse, por que vocês são tão medrosos, tão fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o lago, e houve grande calmaria. Os homens ficaram espantados e diziam, que é esse, que até os ventos e o mar obedecem? Então, pessoal, eles estavam vivendo aqui numa grande tempestade. É como diz o mineiro, o brasileiro, né? Estamos remando contra a maré. Grande tempestade. Aí ele diz, calma, Jesus está com vocês. E qual que é a tempestade que estava acontecendo? A destruição de Jerusalém. A destruição do templo. Agora, nós não tem mais templo. Nós não tem mais Jerusalém. O que restou para nós foi a sinagoga. Mas agora nós não tem mais sinagoga. Nós fomos expulsos também. Tinha o sacerdote que nos ensinava a Bíblia. Agora não tem mais sacerdote. Pessoal,
nesta confusão de religiões, de guerra, de mudança, de crise geral, de tensão, eles perguntavam: quais são os caminhos de Deus? Qual é a nossa missão? Então, quando você, meu irmão, minha irmã, for ler o Evangelho segundo Mateus, tem essa pergunta aqui, olha. Qual é que é o caminho de Deus? Qual que é a nossa missão? E o Evangelho de Mateus vai dar uma resposta. Olha. Eles devem rever a antiga lei, tendo Jesus como chave para uma interpretação das Escrituras. Jesus é o novo Moisés. É desta revisão que surgiu o Evangelho de Mateus. E Jesus vem como o novo Moisés. Pessoal, não vamos esquecer o antigo. Olha que bonito, é a resposta do Evangelho de Mateus. O antigo é importante. Meu pai é importante. A minha mãe é importante. O fulano de 90 anos lá é importante. Só que as coisas mudaram. Lembra? Rezava a missa. Quando eu morava aí em Cambuí, eu tinha meus 8 anos de idade, eu ia na missa, era uma missa em latim. Não entendia nada. Certo? Quando começou a mudar, eu tinha meus 15 anos de idade. Eu acompanhei toda essa igreja antiga. Era ruim? Não, era boa na época. Isso agora mudou. Eu estou falando com vocês aqui, eu sou teólogo, porque as coisas mudaram, senão eu não podia, eu tenho que estudar. Teologia, é só padre que podia estudar teologia. Certo? O padre falava e nós ficava escutando. O bispo falava e nós ficava escutando, ninguém falava nada. Agora o padre fala, e o bispo fala, e nós escuta. Nós escuta, mas nós fala também, e eles escutam nós. A igreja caminhou, a igreja mudou. Então, nessa separação, eu vou ler de novo aquela, ó, Jesus agora é a nova interpretação da Escritura. Por isso que vocês do CEBIC que conhecem, tem a linha do tempo. A linha do tempo tem Jesus. Jesus está no centro. Né? Jesus está no centro. O antigo e o novo. O antigo está aqui, ó, o camelo. Ele me acompanha aqui. Ele veio do Egito comigo, esse camelo. Não posso esquecer dele. Ele representa toda a história da Bíblia. A história de superação. Ele fica 15 dias sem tomar água. Ele anda 2.000 quilômetros sem tomar água. No deserto. Aquele calor de 40 graus. E de noite... de noite 0 grau. Ó, 40, 50 graus de dia, de noite 0 grau. E ele aguenta, ó. Coitadinho, fica sem beber água, né? Então, mas por quê? Então, resistência. O povo da Bíblia é igual o camelo, é um povo de resistência. O povo que busca Deus. Bom, agora Jesus olha para trás e olha para frente. Aí vocês vão ler lá o capítulo 5, né, de Mateus. Começa desde lá do começo, lá do versículo 1 até o 48. Ele vai falar assim, olha, antigamente foi dito, eu porém lhes digo. Vocês ouviram o que foi dito? Dente por dente e olho por olho. Eu porém lhes digo. Vocês ouviram o que foi dito? Lá era assim, agora é assim. Não que estava errado. Então Jesus é o critério. O Evangelho de Mateus, para ler a Bíblia, o Antigo e o Novo. Para nós também. Ah, mas no Antigo Testamento tem coisas terríveis. Esquece. Tudo tem de ruim lá? Tem, tá certo. Mas o que Jesus falou daquilo lá? Então, né, vamos seguir agora Jesus. Ah, mas por que tem que estudar o Antigo então, Sr. Afonso? É para nós entender o Novo. Porque 70% do Novo é o Antigo. Então, a importância é que estamos aqui estudando e olhando esses vídeos e trabalhando. Bom, e ele precisava se organizar agora, né? Precisava se organizar. E daqui para frente, como organizar? Ele necessitava ver mais claramente. Precisava conhecer Jesus novamente, né? E os judeus cristãos desses anos, então o Evangelho de Mateus foi escrito, sabe para quê? Vou ler aqui, olha lá. Para a consolação. Para ajudar os excomungados e perseguidos pelos irmãos judeus superar o trauma. Então era um pessoal que estava excomungado. Já pensou você ser excomungado da sua comunidade? O padre manda você embora, excomunga você? Ou a comunidade excomunga você? Eu já passei por isso, pessoal. Eu fiquei triste. Lá em Itatiba, em Perus, quando eu morava lá, tem uma mulher que foi expulsa da comunidade. Ela viu a comunidade dela nascer e crescer. E um dia um padre chegou lá e mandou ela embora da comunidade.
Não preciso mais de você aqui, não. Suma da minha frente, a comunidade vai muito bem sem você. Sabe onde ela foi parar? No hospital. E sabe o que aconteceu? A justiça fez o padre lá pedir perdão para ela. E ela está até hoje, está viva ainda, tá? Olha, é tão sério amar a Deus e a comunidade que a gente fica doente quando a gente sai da comunidade. Então, olha o que eles estavam passando. Então, o Evangelho de Mateus é consolação. O perdão que esse padre pediu para ela, para essa moça da comunidade, foi consolação. O Evangelho de Mateus é o Evangelho da revelação. Quer mostrar que, de fato, Jesus é o Messias. Ele é o verdadeiro Deus. E o Evangelho de Mateus vem ensinar para nós uma nova prática. Qual que é a prática? A prática é o seguinte: para ajudar a ultrapassar a justiça dos fariseus e chegar a uma nova justiça. Por isso que o Evangelho de Mateus aparece 7 vezes a palavra justiça, enquanto Marcos é 0. Então o Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça. Nós já falamos no encontro passado, no vídeo passado. E o Evangelho de Mateus é escrito como se fosse o livro do Pentateuco. Porque agora Moisés escreveu o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É o livro da lei. É o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés escreveu 5 sermões. O Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 a 7. O Sermão da Missão, capítulo 10. O Sermão das Parábolas, capítulo 13. O Sermão da Comunidade, capítulo 18. E o Sermão da Vigilância, capítulo 24 e 25. 5 sermões, 5 livros do Antigo Testamento. Tem uma introdução e um fechamento. Então o Evangelho de Mateus é organizado em 7 partes, para mostrar que 7 é a perfeição. Então uma nova prática do Evangelho de Mateus. E o Evangelho da Consolação, que é o Evangelho que veio então para revelar, ajudar o excomungado a sair dessa. Bom, meus irmãos, para dar mais uma caminhada, é 27 minutos, nós tem só mais uns 10 minutinhos, acho que por aí. Nós vamos agora, então, nós terminamos, quando nós gravamos o vídeo de Mateus, parte 1, terminamos lá mostrando o que é a justiça do Evangelho segundo Mateus. Agora, eu queria pegar rapidinho aqui com vocês, então, vocês pegam lá depois lá de vocês, na casa de vocês, aonde você estiver lendo aí, lê o capítulo 5 de Mateus, de 3 a 10. Aqui vai aparecer as bem-aventuranças. Aí ele parece aqui 8 bem-aventuranças. E essas 8 bem-aventuranças, ela é tão interessante que vai aparecer assim, ó. Vai aparecer assim. A primeira bem-aventurança vai dizer assim, olha, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é a primeira bem-aventurança. E a última, a 8ª, é assim, olha, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó, a primeira e a última olha lá, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Céus, não é céu no singular, não. Céus, no plural. Olha que bonito. Para mostrar, então, a importância aqui. E daí, depois vem a outra dupla de bem-aventurança. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E felizes os aflitos, porque serão consolados. Ó, aqui tem a coisa a ver com bens materiais. Se você é manso, você vai ter terra. Se você é aflito, você vai ser consolado. Tem a coisa com bens materiais, alguém consolar alguém. A outra dupla, a 4 bem-aventurança e a 5ª bem-aventurança diz assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 5. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui tem a ver com as comunidades, tá vendo? Tem a ver com comunidade. Lá é bens materiais, e aqui tudo é no futuro, lá.
herdarão, serão saciados e obterão misericórdia. É outras duas bem-aventuranças agora tem a ver com Deus, olha lá. Felizes os de coração limpo, porque verão a Deus. Felizes os promotores da paz, serão filhos de Deus. Ó, então, 3 duplas de serão, olha lá. 2 agora, a primeira e a última é agora. Depois, a outra dupla é bens materiais, serão. As comunidades serão e eles verão a Deus, verão, vai ver depois. Então, aqui está a primeira chave, então, do Evangelho de Mateus. A primeira chave que vai nos explicar, então, que o Evangelho de Mateus é nesse momento, é agora. Bom, para nós caminhar mais um pouquinho, então nós terminamos lá o Evangelho de Mateus, no capítulo, quando nós fizemos no grupo, parte 1, com o sermão da... não foi sermão, não. Vou pegar aqui, nós terminamos com o... vou lembrar aqui, já lembrei. Nós terminamos aqui com a parábola da vinha, que é o capítulo 20. Vocês pegam lá também, que vai, o capítulo 20 de Mateus, vai então do 1 até o 16. Olha só que interessante, como é bonito, ó. Então vai dizer assim lá, vamos conversar aqui para nós entender o que é a justiça que está falando aqui. Ele vai dizer assim, ó, um trabalhador, aliás, de fato, o rei dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha, tendo combinado com eles uma moeda de prata por dia. Uma moeda de prata por dia. Então ele saiu, diz aqui, olha lá, ele saiu de madrugada, de manhã, e contratou para uma moeda de prata. E falou para eles, depois saiu às 9 horas, de novo, e diz, olha, contratou mais trabalhadores, e diz, eu pagarei o que for justo. A palavra é essa. Então ele saiu, ó, de manhã, contratou 7. Saiu às 9, contratou. Saiu meio-dia, contratou. Saiu às 3, contratou. E saiu às 5, contratou. Agora, quando chegou no último aqui, o último que ele contratou, quando trabalhou só 1 hora. Está dizendo aqui, trabalhou só 1 hora. Vamos supor, trabalhou das 5 às 6. O outro entrou das 7 às 6. E ele chamou lá os empregados e começa a pagar pelos últimos. E começou a pagar uma moeda de prata para todo mundo. Pessoal, vamos jogar para o dia de hoje. Lá no bairro do Cerro, que é município de Senador Amaral, perto de Cambuí, que eu tenho a chácara lá, o sitinho. Eu pago R$100 por dia para a pessoa que trabalha para mim. Tem uns que pagam 80, 100, é a média, né? Mas vamos supor que o cara entra lá das 7 ou das 8 às 4, tira uma hora de almoço, ganha R$100. Agora alguém chega lá 3 horas e trabalha até as 4, vai ganhar o mesmo 100. Tá certo isso? Vocês acham que tá certo? Não tá. É mesmo? Não tá. Porque o cara trabalhou 1 hora só e ganhou 100. O outro trabalhou de entrega. Então começou a dizer que o pessoal começou a resmungar. Que eles pensaram que ia receber muito mais. Aí o patrão fala, olha, eu paguei o que é justo. Foi isso que nós combinamos. Então, pessoal, para nós está errado. Para o Evangelho de Mateus não está errado. Porque ele não está preocupado em quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. Ele está preocupado aqui com quem precisava trabalhar. Ele está preocupado aqui que o reino de Deus é diferente do nosso. O reino de Deus é para todos. Vocês estão lembrados da parábola do filho pródigo? Foi embora, gastou toda a herança do pai. Lucas 15, de 1 a 32. Começa no versículo 11, né, do filho pródigo. No versículo 17, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele queria comer comida dos porcos. Mas nem isso lhe davam, meus irmãos e minhas irmãs. E ele voltou para a casa do pai. O pai, quando viu que ele ia chegando, abraçou, beijou, mandou matar o bezerro, fez a festa. Quando o filho mais velho chegou, não quis entrar. Tá vendo? Ficou bravo. O filho mais velho estava certo? Estava. Ele trabalhou a vida toda para o pai, mas agora o outro gastou tudo. Estava certo para ele, para nós. Mas para Jesus, não. Para Jesus é diferente. Por isso que lá em Isaías
55, de 6 a 11, vai falar exatamente isso. Os projetos de Deus é diferente do seu, é diferente do meu. Os projetos de Deus é o projeto da justiça e do amor. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, vocês vão pensar nisso aí, tá bom? Estou resumindo aqui, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar então, nós vamos entrar agora na última parte, então, do Evangelho, então, para nós entender, tá? A última parte, tá? Vamos para nós, o que eu coloquei aqui, eu queria passar para vocês, tá? Espera aí que já deu um probleminha aqui, mas vai dar certo, deu certo. Ó, agora, o de hoje, o Evangelho de hoje, aliás, o assunto de hoje, né, vamos trabalhar então 3 partes, né? Para nós, bem rapidinho, acho que já está com 35 minutos. Vamos ver até onde o celular vai aguentar aqui. E se ele travar, vocês me perdoam, porque vai ficar só nisso mesmo, tá? Ó, primeira chave de leitura. Entre nós está, e não o conhecemos. Então, aqui começa com o Sermão da Montanha. É a primeira chave de leitura. Por que nós não conhecemos? Até hoje nós não conhecemos, pessoal. Porque nós não vivemos o reino de Deus. Ninguém de nós aceita isso. Eu também estou incluído nisso. Eu luto às vezes para fazer isso. Mas a gente não faz. E Jesus, então, ele não está preocupado de quem trabalhou 1 hora ou quem trabalhou o dia inteiro. O importante é que todo mundo deve ter comida. E quando eu fiz o curso de teologia, o professor falava assim, quem que sofreu mais? Aquele que trabalhou das 7 às 6 ou aquele que trabalhou só 1 hora, né? Aquele que trabalhou das 7 às 6. Ele falou, não. É aquele que trabalhou só 1 hora. Porque ele ficou até 5 horas na praça procurando emprego. E ninguém contratou ele. Ele falou que ninguém me contratou, Senhor. Agora, como é que eu vou voltar para casa? Olhar na casa, olhar nos olhos da minha esposa, olhar nos olhos das minhas crianças, e eu não tenho comida para levar para eles. Então ele sofreu muito mais, né? Porque aqui está a injustiça, a falta de trabalho, a exploração. Segunda parte da chave de leitura, alcançar a justiça do reino. É aqui que eu queria falar para vocês, reino do céu, No reino nosso é desse jeito. Cada um vai brigar para ganhar mais do que o outro, e tudo bem, não estou falando que está errado. É diferente. Mas para o Evangelho de Mateus não era assim. É por isso que às vezes nós não entendemos, né? Para alcançar a justiça do reino, nós devemos querer igualdade. Eu vejo muito aí, pessoal, assista aqui lá o Portal da Esperança, da TV Aparecida, é um programa muito bom. Para de assistir TV Globo, que fica o dia inteiro, coronavírus, fica falando tudo a mesma coisa. Então isso não leva a nada, é uns programas sensacionalistas, é até difícil falar. Esse programa não leva a nada. Então, lá aparece a Igreja Católica ajudando muita gente. Está correto. Está ajudando muita gente que precisa, fazendo campanha e tudo mais. Jesus ajudou? Jesus ajudou. Mas não foi só ajudar. Está faltando uma coisa a mais para nós, igreja. O profetismo. Por que esse pessoal não tem? Sabe por que eles não têm? Porque enquanto um está ganhando 300 mil reais por mês, certo? E tem auxílio moradia, isso, aquilo, o outro está recebendo 600 de esmola do governo, que não é do governo, é nosso, é dinheiro nosso, está lá. 600 reais. Enquanto um político fica 100 mil reais por mês, o outro ganha o salário mínimo. Então, essa é a justiça do reino? Não é. Então, alcançar a justiça do reino dos céus. E para terminar, pessoal, é muito bonito. Ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Mateus 5, 21. É muito linda essa parte aqui. Aí eu queria ler para você, então, mais um pedaço, ver se meu computador vai aguentar. Ele vai dizer assim, ó. Capítulo 5, versículo 20. Porque eu lhe digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus.
Então a justiça nossa tem que superar a dos doutores da lei e dos fariseus. Nós tem que ser diferente desse pessoal. E para terminar, pessoal, eu queria dizer assim, ó, a prática de Jesus e a prática da nossa comunidade, olhar a prática de Jesus e a prática da nossa comunidade. Vocês pensam um pouquinho nisso aí, tá? Essa pergunta para não encerrar. Então, pessoal, já foi 40 minutos, né, falando aqui. Então, vocês peguem esse vídeo, assista ele com a Bíblia na mão. E vocês acompanhem direitinho, a hora que puder, a hora que quiser, bem tranquilo, com o coração aberto para a gente entender. Quem tiver dúvida do que é o reino dos céus, pergunta. Entra lá no WhatsApp, pergunta. Aí nós vamos aprofundar mais, que agora não dá tempo. O que é reino dos céus? O que é pobre no espírito? Entra lá. O meu zap é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Entra lá. Só que você identifica de onde você é. Ó, eu sou a Maria tal, sou o Zé tal. E da onde você é? Entra aqui no meu zap. Pode entrar. Eu aceito vocês para o meu contato. E nós conversamos lá, e lá a gente aprende junto a palavra de Deus. Entra lá. E nós vamos, mais para frente, outros vídeos para nós ir aprendendo. O mês que vem, nós já vamos entrar com o Evangelho de Lucas, a primeira e a segunda parte. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor, o Deus do céu, o Deus da justiça, o Deus do amor, o Deus do reino dos céus, nos ensine a justiça, a prática, o amor e a fraternidade. Tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.